A inclusão é um direito daqueles que precisam. E incluir é um dever de todos. Com essa reflexão fina, eu vou começar meu papo com a Mayara e com o Leonardo, que são presidente e vice-presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui do Jack Music Pub, essa casa com anos de experiência na noite bauruense. Começamos mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Estamos aqui com a Pureza Filmes nos assessorando e auxiliando, né? Michael, Paulo, agradecendo a todo mundo que está aqui. Vou falar dos nossos parceiros, a Eficaz Mídia. É a nossa parceira de divulgação. Eficaz Mídia faz campanhas offline em pontos de ônibus de Bauru e Agudos. Então, se você quer estampar sua marca pela cidade e ser visto, fale com Eficaz Mídia. E a FACOP. FACOP é a Faculdade de Odontologia, né, do Centro-Oeste aqui. Está na região onde é referência a odontologia para toda a América do Sul. A FACOP, além do curso de graduação em odonto, ela também tem os cursos de pós-graduação, onde você tem mais de 50 especializações para você fazer lá e ampliar a sua carreira, os seus ganhos e o atendimento aos seus clientes. Falado isso, tem que lembrar que nós estamos na Brumais TV, todas as quintas-feiras às 10h30 da noite, estamos na Real FM e estamos na Cultura Regional. Somos distribuídos para todo mundo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, pelo Twitter. Nós temos as rádios web, 3 rádios webs nos retransmitem. Nós temos nosso site e nós estamos em todas as plataformas de áudios que existem nesse planeta, Paulo. É isso. Todos os recados dados. Vamos começar nosso papo aqui. Gente, Mayara, Leonardo, quando começou o interesse de vocês pelo autismo? Quando acendeu essa tecla? Quando vocês começaram a pensar sobre isso? Bom, meu primeiro contato com o autista foi em 2009, né? Uma criança na escola onde eu trabalhava teve diagnóstico de autismo e desde então eu vim tendo contato com o autista, mas superficial ainda. Naquela época era pouco falado, né? A gente fez... era até difícil achar conteúdos para poder estudar sobre. Certo. E aí eu tive uma filha, minha segunda filha, que hoje está com 6 anos. Quando ela tinha aproximadamente 1 ano e 9 meses, eu já estava vendo sobre os marcos de desenvolvimento mesmo ali dela, que ela não estava desenvolvendo conforme a idade. Entendi. E aí eu tinha certeza que ela era autista. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então ela tinha 1 ano e 9 meses. Só que o diagnóstico dela só veio com 4 anos, 2020, no meio da pandemia, onde a gente já tinha buscado vários recursos. Ela já era acompanhada por uma neuropediatra. A neuropediatra dizia que ela não tinha nada, que era para eu esperar, que cada criança tem seu tempo. Ela ainda não falava, que na hora uma hora ela ia falar. E cansada de ouvir, né, esses relatos da médica, eu procurei outro especialista. Fui até Londrina, procurei um médico lá. Nossa, longe? Londrina, Dr. Clay Brits, que é um médico referência que a gente tem no Brasil. E sem dúvidas, 5 minutos que ele ficou com ela, ele olhou e falou: mãe, com tudo que você está me relatando, olhando para ela, por que você está aqui? Porque ainda não tem CRM, eu preciso do diagnóstico no papel. Eu não tenho dúvida alguma. Me chocou um pouco o diagnóstico, porque sempre, é autista leve. Se ela for, ela é muito leve. E aí, quando veio o diagnóstico, não, ela é moderado pro severo. Mas, assim, tem 3 níveis, é isso? Sim. Leve, moderado e severo. Popularmente falado como leve, moderado e severo, mas já existe um movimento dos próprios autistas adultos que pedem que esses nomes não sejam mais falados, né? Por quê que eles falam isso? Hoje é nível 1, 2 e 3 de suporte.
Então, eu posso ter um autista nível 1 que ele precisa de um suporte específico, menos do que aquele de nível 2, mas que, por exemplo, um autista de nível 1, ele consegue se trocar, né, sozinho, mas tem uma certa dificuldade, precisa de um suporte. E pode acontecer desde autista de nível 2, que tem outros suportes que eles precisam, mas que pro nível 1, que é só trocar de roupa, ele faz. Então, assim, o espectro, ele é muito diferente, muito amplo, um autista pro outro. Então, só que você falar um autista leve, dá a entender que ele não precisa de nenhum suporte, que é leve, é suportável, é quase imperceptível, né? E aí vem, os direitos dos autistas já são muito difíceis, né, de serem cumpridos. E quando se fala em leve, é como se ele não precisasse de apoio psicológico, medicação, é porque você é leve. Então, eles pedem, né, os autistas têm levantado sua voz pedido para mudar. Ó, nível de suporte 1, 2 e 3, porque cada um tem o seu suporte necessário que precisa, né? E daí, em 2020, como toda família atípica, né, tem que enfrentar plano de saúde. Aí nós tivemos que entrar com processo contra o plano de saúde. Só que nessa fomos 17 mães, né, 17 famílias que entraram juntos, processos separados, mas ao mesmo tempo contra o mesmo plano de saúde. E daí as mães começaram a falar para mim: Mayara, a gente precisa de uma associação, precisa ser representado. E aí eu comecei a ter contato com mães que precisam do SUS. E no SUS é um caos, não tem nada, né, específico para os autistas. Dificilmente você vai ver um profissional do SUS falar: eu tenho uma especialização voltada ao autismo. E aí as mães começaram a pedir, aí eu falei, bom, vou aceitar o desafio. Foi quando eu falei, vou estudar primeiro para saber o que é uma associação, porque eu não vou fundar uma associação só para falar, eu tenho uma associação e não fazer diferença. E aí nós começamos a estudar e aceitamos o desafio. Então vamos completar 2 anos aí de associação com bastante vitórias. E após o diagnóstico da minha filha, eu vinha falando pro Leonardo, que é o nosso presidente, e meu esposo, que ele tinha alguns traços. Então, após o diagnóstico da minha filha, ele começou a olhar e falou, bom, eu faço isso. Aí ter contato com os autistas muito mais velhos, que foram diagnosticados também na pandemia, porque eu falo que, se eu posso dizer assim, né, um ponto que a pandemia teve de bom para os autistas é que eles vieram para a mídia, assim, Instagram bombou. Eles vieram para fora, começaram a falar sobre os diagnósticos que eles tinham antes de depressão, síndrome do pânico, e no fim era autista. E aí eu falei, vamos buscar o seu diagnóstico, porque você é autista. E aí veio o diagnóstico dele. Entendi. O diagnóstico é feito por vários especialistas, não é só um, né? É uma junta de vários vertentes. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele não tem um exame de imagem, exame de sangue, né, que vai falar, ó, é autista, porque deu nesse exame. O diagnóstico, ele é feito por uma equipe multidisciplinar, onde eles aplicam, né, escalas, ou pode ser feito geralmente é feito também por uma pessoa com uma psicóloga, neuropsicóloga, ela aplica testes específicos e ali ela consegue ver se tem padrão ou não. Ela faz o relatório e indica para o médico, ó, tem isso. Aí chega no médico, o médico olha e fala, olha, realmente você fecha padrão. Alguns médicos aplicam algum teste ali e fecha o diagnóstico. Então, não tem um exame, porque geralmente a gente tem uma luta muito grande. Na cidade onde a gente mora, a nossa DRS é Bauru. Então, assim, espera de 2 anos. Aí chega aqui no neuro, ele fala, volta para lá que eu preciso do Bera, eu preciso de uma tomografia, eu preciso de um eletro. São exames importantes? São. Porque dentro do autismo a gente tem epilepsia, né? Então, são exames importantes, mas não exames que fecham diagnóstico. Eu tenho uma conhecida minha aqui de Bauru, uma amiga minha, que ela é fono numa clínica especializada em autismo, aqui perto da USP. E ela me relata isso, que precisa de vários profissionais para fechar um diagnóstico, né? E você falou de plano de saúde, e ela me falou que assim, muitos planos de saúde dão tratamento, mas não as horas necessárias para
aquela criança. Tipo assim, a criança precisa de tantas horas, o plano Exato. paga só 1/3. Porque assim, existe um método, né, uma ciência que é colocada como a melhor para os autistas. As ressalvas, né, mas ela precisa de muitas horas de intervenção. E isso, antigamente, era decidido pela equipe que atendia essa criança, que fazia avaliação. Então, a psicóloga fazia uma avaliação e falava, ó, essa criança precisa de mim 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Hoje, por conta de toda essa política, né, que está acontecendo do plano de saúde, passou esse dever para o médico. Mas é assim, o médico que tem realmente a expertise de olhar e falar assim, esse é um autista, é assim, 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 ok. Existem uns ainda que ficam até com medo de dar o diagnóstico, com dúvida do diagnóstico. E aí vem e coloca uma carga horária lá para a criança fazer de terapia por semana. E tem os médicos de plano de saúde, que eles vão dar 2 horas por semana de terapia para a criança. Então, o autista, ele aprende por repetição. Então, ele precisa repetir, até com que ele aprenda, o cérebro entenda que é daquela forma. Entendi. Então, você vai com uma criança na psicóloga, trabalhar comportamento, que é onde o autismo atinge, né? Tem aquele déficit no comportamento. Aí eu ensino o comportamento para a criança. Qualquer que seja ele. Vou falar da minha filha. Ela ama criança, que é diferente do que a gente ouve de autista. Sim. Ela é enlouquecida por criança. Você fala, nós vamos passear, a primeira pergunta que ela faz é, tem criança lá? Aí ela vê uma criança, mas ela não sabe como chegar. Ela já chega afobada, abraçando, pegando, não pergunta assim. Ela não chega e fala, oi, boa noite, tudo bem? Vamos brincar? Ela já chega agarrando. E isso é um comportamento que a gente tem como inadequado, né? Aí na segunda ela vai na psicóloga e aprende que ela precisa chegar e cumprimentar a criança e perguntar se a criança quer brincar. Aí ela vai ter psicóloga de novo só na segunda-feira que vem. Já passou a semana toda, o fim de semana. Então é o que a gente coloca, precisa ter uma repetição. Só que existe uma sangria também de clínicas particulares que acabam induzindo mães, né? Porque o autismo virou um comércio muito caro. Tudo que você falar de autismo, vou te dar um exemplo. O Poppet. Ele não é um brinquedo novo agora, de ficar com aquele de apertando, as bolinhas. Já existe faz muito tempo. Antigamente era 10, 15 reais. Se você for comprar hoje um pequenininho, você não paga menos que 40. Porque falou que é bom para os autistas, que desestressa, que concentra. Então, tudo que envolve o autismo virou algo muito caro. Cursos, muito caro. Então, os profissionais começaram a ver clínicas e ver que, entrando com o processo, a família consegue ter acesso a uma clínica que ela indique. E daí, a sangria de, você tem que vir comigo 40 horas semanais. Que se você vai ver, olhar para aquela criança e, de repente, ela precisa de uma certa carga horária um pouquinho mais puxada, mas não 40 horas dentro de clínicas. Porque a gente tem um estudo que, geralmente o pessoal fala do ABA, né? Método ABA. Ele vem dos Estados Unidos. São 40 horas semanais. Só que vem dos Estados Unidos. Então, são 40 horas semanais, casa, clínica, escola. Não é só 40 horas semanais, clínica. Entendi. É um tempo muito pesado. Você pensar que a criança ela vá na clínica todos os dias. Tem criança que vai de manhã e à tarde. Ela fica parada na frente de um psicólogo. Por mais que você fale, mas ela tá brincando. Então, existem casos que precisam, que a gente coloca o nível 3, os severos que precisam, sim. Mas não é a grande maioria. E é como eu falei, existe a questão financeira. Entendi. Né? Essa amiga minha, que é a Larissa, deixa eu falar, que é a fono, ela ama, ela vai em todos os eventos, ela tem várias especializações. Ela fala muito assim que tem criança que precisa muito, mas que o atendimento deles acaba ficando muito caro e acessível só por uma pequena camada das pessoas. Ô Leonardo, pô, na hora que falaram pra você, que ela começou assim, falar assim, eu acho que você é autista, você falou, você tá louca? Quando eu era mais novo, na época de escola, eu fui diagnosticado com depressão a primeira vez, numa segunda vez com síndrome do pânico, e eu nunca soube o que acontecia.
Eu sempre Entendi. tomava os remédios que o psiquiatra sempre passava para o psiquiatra me dava o remédio, eu tomava, mas não fazia muito efeito. Depois da minha filha, que eu fui começar a pesquisar, aí quando eu tive o diagnóstico, eu comecei a estudar também sobre o autismo e vi que realmente era o autismo que estava em mim. E como foi um diagnóstico tardio, já veio, costumo falar que veio um combo, porque eu sou autista nível 1, tenho TDAH, bipolaridade. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sei, para as crianças eles dão Ritalina, né? Só Sim, Ritalina, é o que a maioria dos médicos receitam a Ritalina. E veio o meu diagnóstico e eu tive que aceitar. A gente tem que aprender a aceitar e o diagnóstico liberta, né? Porque pelo menos a gente sabe o que a gente tem, a gente sabe o que está acontecendo. Às vezes a gente se revolta um pouco com o que a gente vê, mas a gente tem que acabar aceitando também. Eu falo a gente revolta com o que a gente vê. Uma coisa que eu sempre falo, que eu até ouvi de uma mãe falar isso, que eu não escolhi ser autista, mas os médicos escolheram a profissão. Então eles têm que estudar para atender todo mundo. Então eles teriam que atender os autistas de uma forma humanizada. Então, mas assim, eu fico preocupado com isso, porque eu li uma pesquisa americana que diz que em 30 anos, 1 de cada 4 habitantes da Terra será um autista. Tipo assim. Em 2020 foi feita a última, né? Tudo isso a gente tem de base Estados Unidos, tá? Nós não temos Brasil. Não temos nada. Foi aprovado agora no Congresso. Eu acompanho as votações do Congresso. Sim, esse ano vai ser a primeira vez. Isso, foi aprovada agora a informação, né? Que vai ter que ter essas informações para poder ter política pública. E foi aprovado também a inclusão do selo universal do autismo, que é aquele... Sim. Sim. Que é a fitinha O laço. com o quebra-cabeça, né? Colorido. Nas placas de preferência de fila, de estacionamento, essas coisas. Foi aprovado semana passada. Tá começando, mas a gente é sempre atrasado. Fica tranquilo. Então, nos Estados Unidos eles colocam o quê? A última, né, que fizeram, que era 1 a cada 54 crianças era autista. Aí o Japão veio em agosto e lançou que 1 a cada 32. Mas aí tem uma estimativa até 2025, vai ser 1 por 1. Aí todo mundo fala assim pra mim, Mari, o que tá acontecendo que tá nascendo tanto autista? Né? Na realidade, nós temos tendo vários diagnósticos tardios de pessoas como ele, né? Que não tinha diagnóstico e aí veio um diagnóstico. Depois do diagnóstico dele, foi um romper para a vida dele, para a nossa vida conjugal e também para a associação, porque vários pais, né? Tanto os homens que eles têm a resistência, até se perguntou, o que você achou? Primeiro ele achava que eu era louca desde a minha filha. Sim. Né? Quando eu falei dele, ele falou, você tá louco. Então, assim, tá, porque eu se minha deixei esposa viesse falar isso pra mim, eu falei, fica quieto, você não sabe de nada. Entendeu? Eu era louca, só deixei de ser louca. Mas depois do diagnóstico dele, outros pais foram atrás do diagnóstico e mães também. E teve o diagnóstico. Sim. Né? Então, mas assim, o que a gente tem visto, eu que ainda trabalho dentro de escola, realmente é um número muito grande, principalmente agora, depois da pandemia, apesar de umas pessoas falarem borracha, né, de, o autista da pandemia, que é aquele... Gente, uma pessoa, ela nasce autista, ela vai morrer autista, né? É genético? Existe um estudo, não tem nada comprovado, assim, olha, mais de 85%, né, acho que 97% é genético e 85% hereditário, 1% eles colocam como ambiental, né, por questões ambientais. Vou colocar, porque todo mundo tem mutação de genes, né? Sim, então, sim, com certeza. A gente está o tempo todo, então, por isso que eu acho que a porcentagem é maior, mas hereditário, eu vou falar que talvez estaria um pouquinho mais do que o genético, porque as pessoas que eu convivo, quando a gente eu fiz um curso, né, de escala, que é para olhar e fechar se é ou não, né, e mandar para o médico dizendo, essa é a minha observação. E eu fiz um curso em Barcelona, Barcelona, uma faculdade de Barcelona. E eu olhando, vejo a criança, vejo o pai ou a mãe, eu falo, veio dali.
A gente consegue ter esse olhar. Então, para mim, tá mais predominante a parte hereditária até do que a parte do gênero. É que tem as síndromes. Existem síndromes, né? Que por exemplo, a síndrome, eu não sabia que existia essa síndrome. Síndrome do cromossomo 16 duplicado. Nós temos uma mãe na associação que ela tem essa síndrome, o filho nasceu com a síndrome e uma das características da síndrome é TDAH e autismo. Aí nós temos uma conhecida que ela é médica em São Paulo e o filho tem uma deficiência de creatina no cérebro. E uma das características dessa doença, por falta da creatina, é o autismo e o TDAH. Caramba. Então, são muitas coisas, né, que poderiam ser. Assim, eu acho que as faculdades estão abrindo mais cursos, estão abrindo especialização para suprir isso. Porque dá para notar o aumento eu acho que não aumento de autistas, mas o aumento de diagnósticos, porque as pequenas cidades têm leis, né, falando que eles são obrigados a ter o professor assistente, né, na sala e etc. As cidades estão abrindo concursos públicos para atender. E não tem profissional. Você tem o profissional especializado no mercado. Sim. Você tem uma especialização, pedagogia de autismo, você vai ganhar muito grana, viu? Porque não tem. Toda a prefeitura está fazendo um concurso público, psicopedagoga com especialização em autismo, isso daí é raridade. Parece que para você encontrar fono, isso é muito você difícil. pega hoje fono, não tem, tá fechando turma. Tá fechando as faculdades, não tá conseguindo fechar a turma. Essa minha mãe que é a fono aqui, a Larissa, ela conta, de vez em quando eu converso com ela conta pra mim que ela tá numa clínica particular aqui, ganha super bem e, tipo, super requisitada. Todo mês tem oferta pra ela sair, que ela é fono especializada em autismo. Sim. Então, mas a gente tem que ter esperança que agora, como tá abrindo mais cursos, vai ter mais profissionais, mas eu não tenho muita esperança. Você não tem muita esperança? Não, a questão também, que nem você tinha falado do IBGE, a questão do IBGE, o que acontece? A gente se depara muito com principalmente os homens. Os pais não aceitam o diagnóstico. Sim. Então, nós acreditamos, pode ser que não seja, tomara que não seja, que a hora que o IBGE for fazer o questionamento, for fazer as perguntas, que os pais vão, mesmo se tiver o diagnóstico, vão falar, não tem nada. Porque é uma pergunta, né? Assim, foi falado que vai chegar e vai perguntar, quantas pessoas tem na casa, né? Existe algum autista? Não, aqui todo mundo é normal. Minha família não tem isso. Porque eles têm vergonha. A grande maioria tem vergonha. A grande maioria se tranca dentro de casa, deixa de sair. E eu falei uma coisa aqui que é muito falada e é cruel. Aqui todo mundo é normal. Sim. Como assim normal? O outro não é normal? Sim. Quem tem autismo não é normal? Lógico que é normal. Sim. Igual assim, existe um teste para isso, né? Ele fez um teste e deu autista de alta funcionalidade. Aí eu falo, gente, como assim alta funcionalidade, né? Você funciona, então eu não funciono porque eu tenho autismo? Então. Mas são nomes que estão aí na literatura, né? Na parte teórica. E você falou das faculdades. Eu espero que um dia, sim, talvez a hora que a minha filha estiver na faculdade já seja diferente. Mas hoje, se eu perguntar para um professor de pedagogia, eu posso dizer porque eu tenho uma irmã que é coordenadora pedagógica. Não estuda nada de pedagogia. A gente pensa assim, aí você fala assim, nossa, eu sou pedagoga, eu tenho fiz pós em educação especial. Aí você pergunta para a pessoa, o que você ouviu de autismo? Pouquíssimo. É muito focado em síndrome de Down, em DI, que é deficiência intelectual. Porque o autismo realmente ele é algo muito complexo por ser muito diferente um do outro. Aí você fala de fono, fala de TO, fala desses profissionais. A faculdade em si não foca no autismo, entende? Nem a medicina. O médico que faz medicina, ele não ouve sobre autismo. Nós temos uma autista, que ela até fiz uma live com ela, que ela é do Paraná, não lembro agora o nome da cidade, mas ela é do Paraná. Ela é médica e autista. E ela falou, eu não ouvi na faculdade. Ela já sabia quando depois ela de foi. Velho agora, eu sou formado em publicidade, comunicação, etc. E depois de velho eu resolvi fazer psicologia agora, porque eu gosto. Na psicologia, que é uma área que deveria estudar muito, né? O autismo, foi uma semana. O que eu tô conversando com vocês aqui, eu sei dessa uma semana que a gente teve, não assim, tem. É muito pouco. De não 4 tem. anos, uma semana. Então, assim, a nossa briga do movimento, né, da comunidade autista é entrar no MEC, fazer um MEC, entender que tem que ter uma grade só para isso.
E mesmo nas especializações, nas pós, é muito pouco, né? Então, assim, ou a pessoa faz uma pós em autismo, que foi a que eu fiz, a pós é sobre autismo. E depois ela faz outra coisa, ou senão ela sempre vai estar fazendo curso. E o que a gente tem de autismo ainda é tudo vindo de fora, todos os estudos. Muita coisa o que eu tem li, que que eu traduzir. falei assim, vai ser 1/4, né? 25% da população vai ser autista daqui a pouco. Foi uma pesquisa americana. Brasil não tem nada. O 1/4 também, o símbolo começou sendo, ainda né? Azul, porque a cada 4 meninos... A cada 5 crianças, né, diagnosticadas, 4 são meninos e uma é menina. É mais incidente em homens. Por isso que a cor era azul. Mas também é uma coisa que foi quebrada agora. Eu falo que a pandemia trouxe para nós. Por quê? O diagnóstico em mulheres é mais difícil. Porque os nossos neurônios espelho, que é o que a gente observa e copia, respondem mais do que os dos homens. Né? Os estudos mostram. Então, as mulheres olham, é assim que eu tenho que me comportar? Ok, então vou me comportar assim. É assim que eu tenho que fazer? Elas copiam mais rápido. E aquela coisa da sociedade em cima da mulher. Ela é quietinha. Mas a mulher é mais quietinha mesmo. É recatada e do lar. Entendeu? E o menino que sobe na parede, faz não sei o quê. Normal, moleque é assim mesmo. Aí, em mulheres, a falta da fala, né, existe, como na minha filha foi até 4 anos, ela não falava. Mas existe uma grande porcentagem de que começou a falar antes até, com 6 meses. Então, fica, é uma superdotação. Nunca pensa no autismo. E aí, o menino tá demorando pra falar. Mas é assim mesmo, o moleque é mais preguiçoso. Ele é mais arteiro e mais preguiçoso. Então, assim, são o que a sociedade coloca, né, veste, e ficou naquilo. E aí, isso dificulta muito o diagnóstico. A minha filha demorou de 1 ano e 9 meses até os 4 para chegar no diagnóstico, porque a médica dizia que ela fazia contato visual. E eu falava, ela não faz contato visual. Faz, aí, principalmente no consultório, né? Fulano, olha aqui. E ela olhava e já voltava. Só que isso não é contato visual. Uma criança que não mantém um contato de 2 a 5 segundos, ela não faz contato visual. Ela não compartilha com você. E por conta disso demorou o diagnóstico dela. Mesmo apresentando outras coisas. Eu acho que os médicos também acabam, os neuropediatras, falando nas crianças, eles acabam também tendo um pouco de receio de dar esse diagnóstico. Não sei se por medo de errar, mas a gente fala, põe as crianças para fazer terapia. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Terapia nunca faz mal para ninguém. Sim. Eu acho que, você falou que estudou psicologia. Tô no 2º ano. Eu acho que a psicologia vai tomar conta, porque todo mundo precisa de um psicólogo. Todo mundo tinha que passar num psicólogo. Não, independente de ser autista, de qualquer coisa, qualquer pessoa tinha que passar num psicólogo. Mas o que nós mais sofremos como autista, você não tem cara de autista. Autista não tem cara. Não dá pra você olhar pra uma pessoa e falar ela é autista ou ela não é. Tá, você tocou num ponto muito, muito interessante que eu queria... Para uma mãe que tá lá na dúvida, quais são as características, os indícios que ela tem que observar não porque ela não vai fazer o diagnóstico, quem faz isso é especialista médico, mas para levar, entendeu? O que é os primeiros sinais, assim, que você notou na sua filha, no seu esposo, ou que as mães notam normalmente na criança, que é interessante levar para um especialista? Antes eu costumava, vou falar algumas características que eu vi na minha filha, mas assim, ela nunca vai errar. Pega a carteira de vacinação, abre lá e fala, marcos de desenvolvimento. Com 1 ano tem que estar fazendo isso. Se tiver 2 coisas ali que seu filho já não está fazendo, não quer dizer que ele seja, mas já está em atraso. Então corre. E ouviu do médico, cada criança tem seu tempo, corre e vai para outro. Porque as pessoas, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento. Só que se tem um marco de desenvolvimento é porque é naquele tempo que aquela criança tem que fazer aquilo lá. Então, igual a minha filha. Chamava ela pelo nome, ela não atendia. E eu sabia que ela não era surda, porque eu colocava música que ela gostava baixinho, em outro cômodo ela levantava e ia lá ver o que era. Então, ela não era surda, mas eu chamava, ela não atendia. Não fazia esse contato visual. Ela, desde pequenininha, sempre teve estereotipia, que é o movimento repetitivo de alguma parte do corpo, né? Para os autistas, quando falam em autismo, todo mundo pensa que é só o balançar da mão ou ficar fazendo assim. Não.
Né? Igual tem um caso de um menininho que ele é autista, que a gente tá investigando a estereotipia dele é cutucar o canto dos dedos. Né? E quando eu percebo que ele tá ansioso, ele começa a cutucar, balançar a perna. Então, algum movimento repetitivo de corpo. Interesses restritos. Um exemplo clássico das mães. Né? Todo mundo acho que já assistiu o George e a Peppa. Sim. O George é autista. Ele fica o tempo todo. Dinossauro. George, quer comer? Dinossauro. Né? Ele não comunica, ele só fala o dinossauro. O interesse restrito dele é no dinossauro. Tudo que envolva dinossauro ele quer. Você só consegue fazer as coisas com ele se você falar do dinossauro. Igual tem um episódio que fala, vamos no dentista. Primeiro tem que cuidar do dente do dinossauro, para depois no dele. Então, assim, é um interesse restrito. E tem também casos que a pessoa fala assim, nossa, mas eu acho que ele não é autista não, ele é muito inteligente. Existe uma grande diferença da pessoa autista e deficiente intelectual e a pessoa autista. Então, ele é muito inteligente só por isso. Não, o autista não precisa ser burro para ele ser autista. E também nem super inteligente, porque também existe aquela máxima. Ou ele não é nada, não vai conseguir atingir nada, ou ele é um autista super inteligente, um Einstein. Que vai desenvolver. Porque tem, né, na história tem autistas que revolucionaram a matemática. Então, assim, existe um meio tempo nisso daí, né? Um meio termo nisso daí. Então, igual a mamãe falou pra mim, eu não achava que o meu filho era autista, porque ele sabia todos os mapas, ele sabia os capitais, estados. Ok, é um interesse hiperfoco dele. Então, se ele gosta disso, ele vai. Aí eu falava assim, quando você quer conversar com ele sobre outra coisa? Vamos falar de carrinho? Não quero. Mas você já ouviu falar daquele país que não sei o que, que não sei o que, não sei o que? Só fica mantendo naquilo. Então, são alguns pontos que as mães precisam olhar. Seletividade alimentar. A criança isso eu já ouvi falar bastante. Não come outro tipo de alimento se não for aquele. Ela pode também ter uma questão que tem que ser aquele mesmo prato, aquele mesmo copo, naquela mesma direção. Enfileira brinquedos. Pega os carrinhos, põe um atrás do outro, assim, enfileiradinho. Não põe em função de ir, vir, brincar, bater. Não. Entendi. Ou vira de ponta cabeça, roda a rodinha e fica lá olhando por horas aquela rodinha rodar. Ventilador. Alguns autistas têm essa questão de gostar de ver o ventilador rodando e aí ele fica lá parado. Então, são algumas das características, né? A minha, ela não falava. Então, era uma coisa que me chamava a atenção. Ela tinha estereotipia, então ela fazia assim com os braços, com a mão. Não dormia à noite. Dificilmente você vai ouvir de uma mãe de um autista que, meu filho dorme a noite toda, tranquilo. Tem algumas que falam, não, meu filho dorme a noite toda. Eu falo, mas tranquilo? Quietinho? Não, parece que ele tá brigando. Então eu falo, não é um sono tranquilo. E uma coisa que eu vejo é que a criança que tem, ela tá escutando você falar, a criança tem um desses sinais, nossa, será? Aí você fala um que ela não tem, ela fala, não é porque não tem esse. Exato. A criança não precisa ter todos. Entendeu? Exato. É algum desses aí. Exatamente. Ele, como sendo adulto, né? Ele, na época da juventude dele, ele fazia balada. Então você vai pensar um autista no meio da balada, promovendo a balada? Jamais. Você promovia a festa? Eu fiquei por 6 anos promovendo eventos. Devia ter convivido com você nesse período aí. Eu gosto das festas, viu? Então, você pensar no autista, você pensa o quê? Que não suporta barulho, que ele vai ficar no silêncio. Sim. Outra coisa que é muito falado, que os autistas não gostam de amizades, que ele gosta de ficar sozinho. Mentira. A verdade é que eles têm uma dificuldade, uma deficiência social de como saber se socializar, como chegar. Um autista adulto, hoje, eles falam assim, que eles chegam num barzinho, igual nós estamos aqui, eles chegam e falam, eu não sei como eu vou chegar naquela pessoa. Se ela quer que eu chego, se ela quer que eu falo com ela, que hora que eu tenho que parar de falar, se ela tá gostando do assunto que eu tô falando. Então, são muitas coisas que ele fala, não vou. Eu acho que eu sou autista, então. Porque às vezes eu tô no bar, aí eu olho uma menina bonita, Paula, aí eu falo assim, putz, será que ela quer que eu vou lá conversar com ela? Será que eu não vou? Será que eu vou ser um imbecil? Eu fiz aqui uma piadinha pra descontrair um pouco. Gente, vocês têm uma associação, a APAS. Vocês são de Promissão, né? Mas essa associação atende várias cidades, né? E qual o papel da associação? Quais as pessoas que recorrem a ela? O pessoal está assistindo a gente, que quer entrar em contato com vocês. Explica sobre a associação, papel e etc. Deixa eu só fazer um... Por favor. Fugir o nome. Parentes.
os pais, as mães que estiverem assistindo e tiver algum desses marcos que ela falou, procurem um médico, porque é muito difícil você levar uma vida inteira sendo autista sem saber. Você vai Você colocar perde culpa em muita outras coisa. coisas, né? Você perde muita coisa. Eu poderia viver uma outra vida hoje totalmente diferente se eu tivesse tido o tratamento desde criança. Não dá para culpar os pais, porque na época não existia. Eu tô com 43 anos. Então, na época não existia, né, os estudos, não existiam os médicos preparados para isso, as terapias. Mas procurem os médicos, procurem terapeutas, porque o prejuízo que traz é muito grande. Tá, e pode ter uma vida muito normal, né? Sim, a gente luta pelo diagnóstico precoce, porque isso é prognóstico de vida daquela pessoa. Né? Minha filha hoje, com os tratamentos que ela tem, ela vai ter a vida diferente do pai. As vivências, como lutar dentro de alguns âmbitos que ela queira, né, para conseguir. Então vai ser diferente do pai. Não vai tomar medicações que às vezes Ela vão enfiar em você. ainda não Sim, toma. É a questão que nem ela falou também. Eu mexi com eventos. E como que eu conseguia ir? Tem alguns barulhos que me incomodam muito, mas eu acho que isso aí é em modo geral. Vamos pôr um que eu acho que deve te incomodar também, que deve incomodar todo mundo. Barulho de moto estralando. Barulho de moto estralando, som muito alto, hoje me incomoda muito. Hoje eu tomo remédio. Na época, como é que você fazia festa, então, se você... sendo autista? Eu bebia. Hoje eu não bebo mais. Então, eu nunca chegava na festação. Mesmo eu promovendo. Eu sempre já chegava lá, já estava alterado já. Então aquilo não me incomodava. Tipo assim, entre aspas, a gente pode falar que é o efeito que fazia o remédio, né? Que o remédio faz hoje, a bebida fazia antes. Entendi. E depois que eu parei de beber, tudo agora incomoda. E a gente, depois que tem o diagnóstico, então, acho que aí você sabe o que realmente está acontecendo, aí começa a incomodar mais ainda. É que, na verdade, depois do antes do diagnóstico, você pensar, por que eu tô sentindo isso? Nossa, deve estar louco. Então, você reprime. E aí, após o diagnóstico, você fala, bom, eu posso me permitir, né? Eu falo que, ó, as Cara, mães... Isso te atrapalha, não te atrapalha só o momento ali psicológico. Se eu começo a escutar muito barulho de moto estralando, vamos pôr, que foi uma das questões que eu coloquei, barulho de escapamento, barulho alto, começa a me dar dor física. Me dói as costas, me dói a barriga, dá arritmia cardíaca. Então, antes eu tinha eu sentia essas coisas também, mas não sabia o porquê. Hoje eu sei o porquê e eu tomo remédio para controlar isso também. O autismo é um cromossomo a mais, né? Não. Não. É exatamente aí, ó. Desinformação. A síndrome de Down, né? A síndrome de Down é um cromossomo a mais. Mas o autismo, ó, pra resumir, assim, trazendo pra nossa era que nós estamos vendo hoje, é um Android e iOS, só isso. É um modo operacional diferente de cérebro. O que ele colocou de ouvir barulhos e tal, é uma questão sensorial. Pensa assim, ó, só pra ficar mais fácil pro pessoal entender. Nosso cérebro é dividido em caixinhas. E aí eu tô ouvindo o som da cozinha, eu tô ouvindo o som disso, daquilo, dividido. Do autista que tem a questão sensorial, né, o transtorno sensorial, ele ouve tudo ao mesmo tempo. Então ele não consegue pensar, nossa, não, peraí, aqui agora do carro que tá passando, agora ele ouve ao mesmo tempo, e isso traz uma sobrecarga para o corpo, por isso que eles sentem no corpo. E aí eu quero trazer o quê? Muitas mães recebem o diagnóstico dos filhos pequenos e, assim, a luta delas é procurar uma terapia que faça o filho parar de fazer aquilo. Aquilo o quê? Balançar, fazer assim com a mão. Porque as pessoas olham e falam, nossa, que esquisito. Chama atenção, né? Sim. E aí eu volto para as mães, não façam isso. Procure sim uma terapia para o filho evoluir, para ele ser aquilo que ele quiser ser, para ele conseguir ter uma vida digna e feliz. Esses movimentos é essenciais para ele. Se for um movimento que a gente sabe que existe, de um autista que corre, bate a cabeça na parede, que se morde, que machuca o outro, ok, vamos mudar, né? E tentar tirar esse foco para outra questão, porque isso é uma autorregulação dele. Para não chegar a uma crise.
que a gente vê aí de autistas pequenos, né, quando na infância, de se jogar no chão, que se passa no mercado e fala, nossa, que menino sem educação, muitas vezes pode ser um autista, que tá dentro do... Eu queria poder passar um vídeo aqui pra vocês verem e falar, Mara, realmente esclarece muito, mas assim, que tá dentro do mercado, pra nós, a gente só tá ali dentro do mercado, andando, e tem pessoas falando. Eles é tudo, é a pessoa que tá falando do lado, é o cheiro que tem o mercado, é o barulho não sei do que, às vezes barulhos que nós não conseguimos ouvir, de um ar-condicionado, tá ligado, e você não tá ouvindo o barulho dele. Esse é um vídeo específico Sim. de autismo. Então agora vocês vão ver o vídeo. Six, seven, eight, nine. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Viu? Associação, vocês vieram com a camiseta aqui, né? Apautismo, @apa.autismo, APA, né? .autismo, né? Use ser diferente. Ouse ser diferente. Me explica sobre a associação. Qual o papel? A associação veio com um papel de amparo para as famílias, de primeiro momento. Né? Eu lido com mães, que é aquilo que a gente colocou aqui, com dificuldade de aceitação de diagnóstico, por conta da sociedade. A gente sabe que vai ser difícil, né? E aí a gente instrui essa mãe. Mayara, eu tô com dúvida, eu acho. Então, onde eu tenho que ir? Você tem que ir aqui, aqui, aqui. Faço o que eu gostaria de ter sido feito por mim, né? Então, eu faço pelas mães. Após diagnóstico, e agora? Então, vamos aqui, aqui, aqui. E tá mais próximo dessas famílias, né? Infelizmente, que a associação que é bebê, a gente tem 1 ano e pouco de associação, a gente já lidou com mais de 6 tentativas de suicídio de mães. Né? Por desespero, de olhar e falar, eu não tenho dinheiro para pagar esse tratamento que meu filho precisa, e o governo não fornece. Vai para a justiça, obriga o prefeito a pagar. Né? Então, assim, e a opressão de não saber lidar mesmo com o filho, porque a gente recebe diagnóstico assim, ó, seu filho é autista. Daí para frente, você que lute para saber como que você vai fazer. Né? Então, a associação veio com esse amparo, porque mesmo após a criança tendo o amparo de terapias, a família continua, porque sempre vai ser prioridade da criança o tratamento. Então, a mãe precisa passar tratamento psicológico, então ela sempre fica. Então, a associação veio nisso. E após isso, dentro dessas 7 cidades que nós estamos, nós levamos leis. Peguei vereadores, peguei prefeitos, preciso dessa lei implantada aí. Nessas 7 cidades, nós temos leis já da placa de preferencial, com o símbolo. Né? A carteirinha de identificação do autista municipal. Apesar que o ano passado foi feita do Romeu Mion, que eu levo o nome do filho do Mion, que é a carteirinha nacional, mas até hoje não foi feita, só foi sancionada, está lá. Mas nós temos a municipal. Nós somos para os municípios. Precisamos. Fora isso, né, emendas que nós conseguimos, porque ao invés de construirmos um lugar para nós, que era, toda a associação pensa, eu quero um prédio para nós. Falei, não dá. Eu tenho autistas em risco, né, autista de 11 anos, que não sabia o que era, porque agora teve o diagnóstico, mas até então não sabia o que ele tinha, que pensava em suicídio. Então, uma adolescente de 11 anos, eu preciso, antes de um prédio, investir no município e aí esse município criar política pública, salas para atender esses autistas. E principalmente para esses que são da pré-adolescência, adulto,
A pior coisa que tem é a não aceitação das outras pessoas. Eu sou um exemplo de que muitas pessoas chegam... Não, você não é autista, é mentira. Você comprou esse laudo. Isso não existe. Você não é, você sempre trabalhou, você sempre fez as coisas, você sempre... Então as pessoas não conhecem o que é o autismo, não têm uma visão do que é a realidade. As pessoas não Julgam. conhecerem é muito difícil. O deputado que fez a lei lá do federal, do acesso a ter informações e do acesso preferencial, ele tem Parkinson. E aí ele fez lá a semana de conscientização, dia de conscientização do Parkinson, não sei o que lá. E aí ele conversando comigo, ele me disse, eu vou dar o nome, é o Ricardizar. Ele me falou assim que o principal problema, além dos tratamentos, é a conscientização da família saber o que ele vai ter e como que tem que tratar, o que é o legal, assim, a conscientização das outras pessoas que convivem. Ah, então ele tem Parkinson, então eu não vou. Não. As pessoas têm um mínimo de conhecimento, de saber o que é. Sim. E não é só o tremor, é enrijecimento dos músculos. Eu acho que é a mesma coisa do autismo, né? Sim. O pós-diagnóstico é o... Tipo assim, a família tá consciente do que não é um bicho de sete cabeças, o que tem que acontecer. Não é toda a família, viu? Eu acredito que em qualquer síndrome, qualquer transtorno. Ou até essas doenças, né? Que É bem assim, que nem na nossa associação. Nós temos muitos pais que separam da mãe quando ficam sabendo que o filho é autista. Os pais separam e largam a mãe sozinha. Aí a mãe não tem como trabalhar, não tem como se sustentar. Aí entra... Ah, mas existe uma lei que você consegue receber o BPC, o LOAS. Você vai entrar, tem que ser R$275 por cabeça na casa, né? Acho que é um valor assim que... Se você é empregado, você já não recebe. Você já não consegue receber. O custo alto que tem para medicação... Medicação, se a criança tem seletividade alimentar, é um tipo de Você falou uma coisa que veio... na minha cidade onde eu moro, a vizinha da minha mãe teve um filho com... o cérebro mal desenvolvido, é outra coisa. O marido dela largou dela, deixou ela lá sozinha e foi embora. É muito comum, né? Graças a Deus, com a associação, e principalmente depois do diagnóstico dele, a gente abriu bastante a cabeça dos homens, assim, sabe? Porque pra mim, as pessoas falam, eu não acredito, eu falo, mas você não precisa acreditar, você não tem CRM, você não... Eu não preciso que ninguém acredite. Eu preciso ter o diagnóstico, ter o laudo, e tomando os remédios eu me sentir bem. O que os outros vão pensar pra mim não importa. Tá. Mas assim, correto. a associação em si assim, vem trazendo essa política de também trazer essa informação para as mães, porque realmente elas não sabem. E as leis, existem muitas leis. A mãe que está assistindo a gente agora desconfia algumas coisas dos seus filhos e antes de levar num médico, pagar lá uma consulta ou entrar numa fila do SUS gigante no postinho, marcar para daqui 6 meses, quer bater 2 um papo... anos tá demorando. 2 anos, bater um papo melhor assim. Vocês pelo Instagram, que é o melhor lugar para falar com você? Pode ser. Pode ser. Instagram e o WhatsApp. Vocês vão né? responder, vão lá falar, a mãe vai relatar o do filho dela, você vai dar olha, vai, não vai, não, isso daí não é normal. Então, gente, eu acho que o programa desde o começo está colocando, né? Tá aqui no nosso, tanto na descrição, o link para vocês clicarem, quanto aqui embaixo, que esse daí é um serviço. Tá, para quem tá ouvindo. Então, no Instagram, você vai buscar APA, com 2A, APAA, .autismo, tá? Se você está chegando na gente pelas rádios, APA com 2 As no final, APAA, que é a Associação de Pais e Amigos de Autistas, .autismo. No Instagram. E aí você pode mandar mensagem lá. Quem vai responder é o Leonardo ou a Mayara? Os dois. Os dois estão lá, eles são da associação, vão poder te dar uma luz aí para qual os primeiros passos que você vai ter, mãe, pai, que tomar com os seus filhos. E se você também tá... E se você já mesmo é adulto... Então, isso aí que eu ia falar. Mesmo adulto... se você viu, eu já vi uns 2 quesitos traços aí pra mim, viu? Nós temos lá indicação de advogado, nós temos uma link na bio do nosso Instagram, que tem indicação de advogado, tem onde coloca pessoas com PCD, pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, para mandar currículo a nível nacional.
Nós temos Que é uma outra problemática. As pessoas emprego, né? não conseguem empregos autistas. Porque Porque pra uma tem aquela empresa- coisa que é assim, ele é muito problemático. Ele vai ter uma crise, ele não vai trabalhar. E na realidade não é assim. Né? E aí tem que mudar a empresa inteira para ter um autista. Não. São pequenos. Quando vem com autismo, o TDAH é uma característica... É uma comorbidade. Recorrente? É bem recorrente. Não que todo autista seja. Não, porque Mas falam que é tem uma uns que são grande. muito focados, né? Ao contrário. É que, na verdade, esse focar... Até um TDAH. Geralmente, criança TDAH, a mãe fala assim, mas ele não pode ser TDAH, porque eu dou o celular na mão dele, o videogame, ele fica lá, ó. Vidrado Mas lá. é porque é um hiperfoco dele. Ele quer falar entendi. sobre aquilo. É a mesma coisa do autismo. E esse hiperfoco às vezes muda. E às vezes muda rápido. Eu já tive hiperfoco em compras. Eu vou falar que eu tive hiperfoco num... É hipomania, né? Que um momento de hipomania. Eu tenho isso aí. Que eu tinha que Shopee. comprar sempre... Então, eu não queria falar o nome, mas... Shopee. tive Eu no entro no Mercado Shopee. Livre. Todo dia eu tinha que esperar o Mercado Livre chegar na minha casa. Se não chegasse, eu sentia mal. Eu sentia mal de verdade. Eu começava a passar mal se ninguém entregar alguma coisa, uma mercadoria em casa. Ah lá, Então, todo dia eu já comprava. Tem 3, Paulo. Já 3. Todo dia eu comprava. Eu tenho muita coisa em casa que eu nunca usei. Mas que eu queria comprar porque eu queria que chegasse Aí passa em casa. como uma pessoa consumista. É consumista, né? Entendeu? Mas que aí você vai pesquisar e fala, não, existe Aí eu um tive em ponto aí. cursos. Eu faço marketing digital. Uhum. Comecei a comprar tudo quanto é curso que eu via na internet, eu comprava os cursos. Ah, E então cursos é você. caros. E cursos caros. Tem vários cursos de uma empresa que eu comprei. E aí enrolam você pra caramba nesses cursos, né? Ensinam a Não, mesma cursos coisa. bons, cara. Cursos Mas bons. assim, Não, ele que enrola mesmo a fazer. eu que Ah, enrolo pra fazer, porque... Não sei se você já ouviu falar na EBAC. Não. É... Você compra e acha que, pô, já comprei, agora o conhecimento tem que entrar direto na minha cabeça assim. essa EBAC é uma escola britânica de artes criativas. Então, eles vendem vários tipos de cursos. E eu comprei isso. E cursos não são baratos. Eu comprei vários. Não terminei nenhum. Ele começa, não, mas tem Parece aquele eu com curso faculdade, lá, eu ele comecei volta lá. um monte já. Mas isso é uma característica do TDAH. Entende? Então, assim, por isso que precisa ter um olhar mesmo. Porque a gente falando de adulto, na criança a gente vê TDAH imperativo, aquele menino que vai subir na árvore, vai descer, que vai não sei o que, não sei o que. Mas aí é uma imperatividade corporal. O que você tá vendo de criança ali, uma imperatividade corporal, você multiplica aí cerebral. Principalmente na hora do sono. Então, o diagnóstico, ele melhora muito a condição de vida de todos, né? Entendi. Gente, o que eu não perguntei pra vocês? Que você acha interessante falar sobre autismo e eu não toquei no ponto. Ó, vou falar uma coisa um pouquinho polêmica, tá? Manda bala. Não, é que nós estamos no mês, né? E no dia Ah, é de hoje? duas questões. Ah. Primeiro, do abuso, né? Sobre infantil, Sim. a violência. E aí, houve passeatas, houve vários lugares, movimentos, e precisa haver, né? Aham. Porque, infelizmente, é algo muito recorrente. E, mais infelizmente ainda, nos autistas. Então, no Mato Grosso, nós tivemos um fono, nós não, né? Teve um fono lá que já tem comprovado que ele abusou de 10 crianças autistas. Ele fecha a porta e vai atender aquela criança. Mas não é se falado. Não foi se falado hoje. Por quê? Aquilo que eu falei. Existe a falta de fala, ou a criança até fala, mas existe a falta de comunicação. E, às vezes, ela acha, como todas as crianças, que aquilo ali é legal, que está sendo feito com ela, que está sendo pedido. E outra coisa, hoje também é um dia que nós lutamos para que as pessoas não sejam mais internadas em manicômios. Para que não ocorra novamente, né, o que já aconteceu por anos, como lá naquele hospital em Minas Gerais, me fugiu o nome agora, mais de 60 mil pessoas foram internadas e mortas. Quem são essas pessoas? Muito deles autistas. Claro, tinha mulheres, mães solteiras lá, que é toda uma questão social também. Mas, até 1982, os autistas, adultos, adolescentes, desses níveis leve que a gente fala assim, ele tá assim, ouvindo, tá percebendo alguma coisa, é esquizofrênico, interna. Eram internados e morriam lá dentro. Eu nasci em 79, ainda bem que minha mãe não procurou.
Mas assim, Mas tem muito relato disso. de- A questão de internação, da gente né? conseguir ter política pública, né? Nós Uhum. vamos ter agora as eleições que as pessoas olhem realmente para políticos que Uhum. não que prometem que vai lutar. E vou ser um pouquinho mais polêmica. Não só que lute para ter o símbolo do autismo nas placas. Sim. Isso é importante? É, mas existe uma lei desde 2012 que foi aprovada. Uhum. Que o autista ele é preferencial porque ele foi considerado deficiente. Fim. Uhum. Então, tendo a lei lá que tem que ter o símbolo ou não, ele vai ter direito à fila. O que eu preciso é alguém que rasgue o peito e fale, ó, cadê? Nós temos uma ação civil pública no estado de São Paulo. O estado de São Paulo foi sentenciado em 2001, antes dessa lei que protege os autistas, que ele tinha que criar centros específicos para cuidar dos autistas. E se eu não me engano, acho que a multa era dia de 50 mil. Essa multa não existe, não é paga. Se fosse também, ia para qualquer lugar, mas não ia ser investido nisso. Sim. E não é feito. Então, nós estamos entrando em colapso na educação e na saúde. Né? Eu arrisco a dizer que vai ser muito pior do que a gente enfrentou agora com a pandemia, porque era uma doença que, graças a Deus, muitas pessoas tomaram medicação e foram curadas, estão vivendo. Infelizmente, perdemos muitos também. Só que uma pessoa autista não tem medicação que vai curar ela. Tem tratamento que vai trabalhar e fazer com que ela tenha uma vida melhor. E sem tratamento, ela vai ter só uma piora. E vamos ter um colapso na educação e na saúde. Você trabalhando com educação, né? Deixa eu E te o fazer uma governo pergunta. não está preocupado com isso, porque eu falo que as pessoas que se preocupam com isso ou é o autista ou é um familiar muito próximo do autista. Nós mesmos, minha mãe também no começo não aceitava, a avó da minha filha também não aceitava, falava que não era, porque tinha outra visão, aquela do movimento do pêndulo, para Sim. frente e para trás, ela não fica fazendo isso, ela não é autista. Depois ela começou a perceber que era, ela aceitou depois o laudo, só que o restante da família, não sei se acreditam ou não, principalmente no meu, mas também eu não quero saber, porque minha família hoje é minha filha, minha mulher, minha mãe, o resto é do mesmo sangue, Entendi. mas a gente não Você pode falar trabalha, da família. você trabalha com educação. Toda a cidade agora, o prefeito que é legal, o autista está fazendo a sala de recursos. Chamam isso, né? Ajuda? Sabe por que não? Assim, ó, pra quem não tem nada, é uma gota. Não ajuda efetivamente, porque é aquilo que você colocou aqui, não temos profissionais especialistas para aquilo. Os professores realmente estão desesperados de ver toda aquela condição e falar, eu não sei lidar, eu não sei o que fazer. Principalmente professores da rede. Que aí não existe o governo, seja municipal, estadual, federal, falar, vem cá, vou te pagar um curso, você vai... Não, é só, o aluno tá aí e você tem que fazer a inclusão. A lei da inclusão, ela é muito bonita, e não tô sendo irônica. Ela é muito bonita, mas ela ficou no papel, não é feito. Como a maioria das leis, né? Muitos No autistas são Brasil tem esse negados. negócio, né? Tem lei que pega, tem lei que não pega. E aí, assim, autistas são negados matrículas, escola particular fala, põe no município que é melhor, porque lá você A tem escola. direito a ter um tutor. Não, eu tenho direito a ter um tutor aonde meu filho quiser estudar. E isso que você está fazendo, você está me negando matrícula. Aí eu entro em colapso por quê? Eu tenho um tutor, que geralmente em algumas cidades é pedido pedagogia, em outras é cuidador, se tiver até quinta série, ok, Sim. pode ir. Como uma Sem pessoa sem conhecimento nenhum. estudo vai lidar com uma criança dentro da sala de aula, autista. Então, aí assim, como se fosse um favor. Mas eu tenho uma lei que diz que meu filho tem direito a isso. E tem uma lei que diz que meu filho tem direito a uma sala de recurso. Só fica na lei. As salas são feitas, aquilo que eu falei, meia hora, 40 minutos. Ah, Mara, mas é o que aguenta. Mas como é feito isso? Se é para fazer do mesmo jeito que está sendo na sala, soca a folhinha lá e fala, é aqui, pega na mão. Isso não é adaptação que aquela pessoa precisa. Sim. E quando eu volto para o autismo, o autista ele é caro. Porque eu preciso de tratamentos específicos para aquele autista. Né? Então, assim, um autista, você está na área de psicologia, vai para essa área que você vai ganhar. Não, eu tô na área, só por outra coisa. Eu tô por hobby. Eu sou formado já Mas, tô indo lá só pra... Um psicólogo, vou falar dentro de plano de saúde, geralmente, que atende a outras demandas. Ele tem psicólogo que chega a falar que ganha R$50 por sessão. Um psicólogo que tem formação
na área do autismo, dentro do plano de saúde, ainda é pouco, mas ele já ganha 100, 110, entendeu? Como que eu vou para o SUS? Então, são profissionais que estão lá despreparados. Então, não funciona. Não funciona. E em contrapartida também, se o Estado for atrás para colocar o profissional preparado, ele também não acha. Não tem. Eu sei que os concursos estão dando deserto. Quando exige formação, dá deserto. Quando não exige, fala para trabalhar ali, mas exige nada, aí preenche. Mas os salários também dói, viu? De prefeito, o salário é bem baixo, Você né? pensar um psicólogo estudar 4 anos, cuidar de uma demanda que não é fácil, a gente entende. Pagar R$2.000... É difícil. Difícil. Gente, queria agradecer. Vocês vieram de promissão, né? Vocês são de promissão. Sim. Aqui para a entrevista. Muito obrigado, foi esclarecedor para mim. Saio daqui um pouco menos ignorante do que eu entrei. Desejo sucesso para a associação, o que vocês precisarem do programa. Quando a gente lançar, a gente vai fazer um impulsionamento legal aí para a área no estado todo, tá? Nosso programa é criticado por fazer impulsionamento, viu, Paulo? Mas a gente tem dinheiro, Paulo. O que a gente pode fazer? E a gente precisa, as empresas que estiverem ouvindo e quiserem ajudar a nossa associação, lá na nossa página do Instagram também tem o... Com certeza, vamos botar marca nessa camiseta aí, gente. Vamos lá. Empresa amiga de autista pega bem. Vamos lá. Eu sou da publicidade, hein? Eu tô falando. Sim, nós temos até o adesivo já. Então, eu tô falando com propriedade. Põe sua marca lá que vai ser bem vista. Muito obrigado. Qualquer coisa que vocês precisarem no programa, pode entrar em contato. Vocês falaram com a Israeli, né? Que eu sou chique, eu tenho produtora para conversar. E qualquer coisa pode falar com ela que a gente está à disposição. Beleza? Obrigado, nós agradecemos. Diretamente aqui do Jack Music Pub, encerramos mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que nós estamos toda quinta-feira às 10h30 da noite na TV Brumais, canal 27 e 527 da NET. Assiste a gente por lá, ou você assiste a gente, ou você escuta a gente na Cultura Regional e na Real FM. São horários distintos aí. A Real FM tá passando a gente às quintas-feiras, às 8 horas da noite, a Cultura Regional às sextas, às 10. Tá legal? Fica ligado. E pode assistir a gente qualquer horário, qualquer dia, no YouTube, nas redes sociais, ou pode escutar a gente qualquer horário, qualquer dia, em todas as plataformas de podcast. Nós estamos aqui numa parceria com a Eficaz Mídia, de divulgação. A Eficaz Mídia tem todos os pontos de ônibus de Bauru e Agudos, mais 900 pontos de ônibus, onde você pode fazer a sua campanha offline, estampar sua marca, para todo mundo ficar vendo. E o nosso patrocinador, a FACOP, Faculdade de Odontologia, aqui do Centro-Oeste Paulista, né? Que é referência em odontologia para toda a América do Sul. O pessoal vem de todos os países aí. Eu conheci uma peruana, virou minha amiga, que veio fazer uma especialização na FACOP. Na FACOP, além do curso de graduação, você tem mais de 50 especializações, além do atendimento da clínica FACOP, onde você pode ir lá e fazer os procedimentos sem pagar. Você paga só o material. Certo? Encerrando o programa, esqueci alguma informação, Paulo? Esqueci de falar de você, Paulo. Você é da Pureza Filmes. Tá nos créditos aqui, vão rolar os créditos. Até o próximo programa. Tchau.